Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje é dia 31 de outubro, mais conhecido como Halloween, como Dia das Bruxas. Então eu decidi trazer um livro aqui para o canal que fale bastante sobre horror, sobre mistério, sobre terror, sobre o gótico. Então você já deve imaginar que um dos autores que é pioneiro nesse assunto é o Edgar Allan Poe. Então hoje a gente vai conversar sobre contos do grotesco e do arabesco do Edgar Allan Poe, ele que é um grande nome desse gênero. Então vamos lá comigo. Pessoal, mais do que um grande nome, né? O Poe ele é um dos pioneiros quando a gente fala sobre o terror, sobre o horror e principalmente sobre uma outra que é as histórias de detetives. No vídeo de hoje eu não vou focar muito nas histórias de detetives, porque esse aqui, livro em questão, que é o Contos do Grotesco e do Arabesco, não tem nenhuma dessas histórias. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, que é de uma edição, um livro de contos também da edição da Dark Side, em que eu falo mais sobre esses tipos de histórias de detetive, que o Poe é pioneiro nisso também. Então, se vocês tiverem interesse, tá aqui no meu canal também. Eu sou uma grande apaixonada pelo Edgar Allan Poe, pela escrita dele, por todos os seus contos, e eu sempre fico extremamente feliz quando eu pego um dos contos do Poe para ler. Então, hoje eu decidi trazer esse vídeo aqui esse livro aqui, pra gente conversar no Halloween. Pessoal, a vida do Poe, infelizmente, foi uma vida muito triste. Ele perde a mãe muito cedo, ela acaba morrendo de tuberculose. Ele se casa com uma prima dele, que infelizmente ela também morre da mesma doença. A prima dele também morre, a prima esposa dele, né? Também morre de tuberculose. E essa questão, a gente vai ver muito na obra dele, a questão de mulheres muito bonitas, muito belas, e que infelizmente elas morrem muito cedo, de forma trágica. Então todas essas mortes que aconteceram na vida do Poe, da mãe e da esposa, acabaram marcando profundamente a vida dele e consequentemente a sua escrita e a sua forma de colocar isso, né, na narrativa. Então é uma das coisas que aconteceu na vida do Poe que acabou afetando a sua escrita. Uma outra coisa também é que o Poe, ele infelizmente não teve muito sucesso enquanto vivo. Ele publicou vários contos vivo, né? Mas o que aconteceu? Ele ficou mais famoso, bem entre aspas, porque ele nunca foi famoso de verdade, como crítico literário. Então o Poe ele também era crítico literário, ele aí tecia críticas, ele também era criticado pelas suas críticas, né? Então ele fez aí bastante inimigos ao longo da vida dele. Mas em questão da sua obra, ele não ficou nem um pouco famoso. Um dos primeiros compilados de conto aí que ele fez, se não me engano, não vendeu nem 7 cópias, sabe? Então era algo assim bem... Ele não teve sucesso nenhum. Infelizmente, ele sofreu muito por conta de dinheiro. É bem interessante a gente pensar nisso, né? Como grandes autores, como grandes pessoas, né? Personagens que a gente vê hoje, no passado, não tiveram um pingo de reconhecimento. Igual o Van Gogh, igual o Poe, entre diversos outros. Uma outra coisa bem peculiar é que a morte, a forma como o Edgar Allan Poe morreu, serviria como um dos seus contos, porque ele morre de uma forma muito misteriosa. Ele foi encontrado desacordado em um bar, com as roupas trocadas e logo depois ele morreu, né? Ele estava inconsciente, ele chegou a ser levado para o hospital, só que ele não resistiu. E até hoje não sabe o que exatamente aconteceu com o Poe. Era de conhecimento que ele estava tendo problemas com a bebida por conta de todas a morte da esposa e essas questões financeiras, enfim, né, entre outras. Mas o certo, o que aconteceu é um mistério. Então é interessante a gente pensar, né, que o rei do mistério, né, o rei do terror tenha tido uma morte tão própria dos seus contos, né? Mas aqui eu só quis fazer uma pequena biografiazinha para situar vocês, quem nunca teve um pouco de conhecimento da obra do Poe, da vida dele, acabar conhecendo. Mas vamos falar aqui sobre o livro da vez, né? Sobre esse aqui. Pessoal, essa minha edição é da literatura clássica, uma edição impecável, vou mostrar aí para vocês mais detalhadamente. Só que o que acontece? Contos do Grotesco e do Arabesco. Por que eles escolheram esse título? Na verdade, o motivo é que esse é o único seleção de contos desenvolvida pelo próprio autor. Então o Poe, ele mesmo selecionou esses contos e quis colocar tudo junto
em uma edição só. Então ele pegou, juntou todos esses contos e levou lá para a editora. Como eu disse, não fez muito sucesso, né? As outras edições que a gente tem do Poe são edições que foram feitas depois da morte dele, depois que os contos dele começaram a fazer sucesso. Então, essa é a única edição feita pelo próprio autor. Então, ele colocou esses contos na ordem. Então, a Clube da Literatura Clássica decidiu pegar esse aqui por ser, né, de certa forma, aí, o mais fiel com o jeito que ele queria que seus contos fossem colocados em ordem, talvez. Enfim, mas foi aqui o jeito que ele desenvolveu. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, quais contos a gente pode encontrar aqui nessa edição. São vários. É uma edição bem bonita, igual eu tô mostrando aí para vocês. E eu vou falar aqui alguns dos contos que a gente conta. O livro ele é dividido em 2 volumes, né? O volume 1 e o volume 2. E no primeiro volume a gente tem Morella, logo depois Leonizando, William Wilson, O Homem que Foi Consumido, A Queda da Casa Cheshire, O Duque Tionolet, Manuscrito Encontrado numa Garrafa, Bombom, Sombra, O Demônio na Torre do Sino, Ligeia, Rei Peste, Signora Zenobia, A Foice do Tempo. E no segundo volume a gente tem Epimanes, Siope, Hans Pfaall, um conto de Por que o francesinho tem a mão em uma tipóia, O Visionário, A Conversa entre Eros e Carmion e a parte que é o apêndice. Então a gente percebe aqui que é uma edição de contos bem completa. Muitos desses eu não tinha o conhecimento. Tem alguns que eu já tinha lido, então eu reli pela segunda vez, e muitos desses aqui eu não tinha conhecimento. Então foi bem interessante. Essa edição, como eu disse para vocês, ela reuniu aí todos esses contos do Poe. Então, pessoal, é bem interessante a gente entender também um outro contexto bem legal desse título, é por conta dessa palavra arabesco. Então, o arabesco ele quer dizer uma arte, que ele se refere, né, à arte islâmica, de desenhos ornamentais, todos compostos por linhas sinuosas que formam aí como se fosse uma certa hipnose, de certa forma, né? Tipo, de você olhar assim, você até percebe isso. E é legal porque essa questão do arabesco, dessas formas, desses desenhos ornamentais, eu acho muito bacana porque se conecta diretamente, na minha opinião, claro, com o estilo de escrita do autor, que é esse texto musical, esse ritmo hipnótico, frases longas, em que os contos se conectam no final, né? Essa crescente tensão. Em todos os contos do Poe a gente consegue observar a crescente tensão. Começa um pouquinho, vai subindo. Um grande exemplo desse, né, é A Queda da Casa Cheshire. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre vocês. Mas é engraçado a gente pensar como o grotesco e o arabesco se conectam profundamente aí na obra e nos contos do autor. Eu acho que ele já fez tudo de caso pensado, né? Sem dúvida. Aí, pessoal, eu mostrei todos esses contos para vocês e eu decidi aqui fazer uma seleção dos meus contos preferidos do livro, tá? Desse livro aqui, não do Poe no total, né? De todos os contos do Poe, mas do livro. Então, eu coloquei, em primeiro lugar, A Queda da Casa Cheshire, e eu acho que esse conto é o meu preferido do Poe, de todos eles. Eu gosto demais, gente, eu acho fenomenal. As cenas finais me dá realmente um gelo na espinha, entendeu? É muito, muito bacana. E uma outra coisa que eu acho muito, muito legal na Casa Cheshire é a maneira como ele coloca a casa como personagem principal. Isso eu acho incrível. Pra quem nunca leu, ou quem já leu, vai entender o que eu tô falando. Porque, tipo, logo no começo, ele dá características humanas pra casa. Então, ele menciona, por exemplo, vou mencionar assim, de forma, só pra dar um exemplo, né? Ele fala assim, a casa parecia que tinha olhos, rachaduras como se fosse pele, entendeu? Ele faz toda essa comparação, né, com características humanas. Eu acho fantástico, adoro esse estilo, o jeito que ele coloca a casa como personagem e como ela vai reagindo à queda da família, né? E todas as inúmeras teorias que a gente pode entender como o que essa casa representa, né? Eu coloquei em primeiro lugar a Queda da Casa Cheshire por esse mesmo sentido,
por tanto de interpretação que a gente pode ter no final do livro. A gente pode interpretar de maneira sobrenatural, a gente pode interpretar de certa forma até tipo como se fosse psicanálise, entendeu? De tudo o que representa no intelecto, né? Eu acho fantástico. E também o jeito que ele coloca os dois irmãos, né? O Roderick e a Madeline, como se eles fossem uma identidade única, como se fosse um só. É bem interessante isso. Eu vou contar rapidinho a história da queda da casa Tilshire, se vocês não conhecem, se vocês nunca leram. Mas é basicamente assim. A maioria dos contos do Poe começa com um narrador em primeira pessoa. E é sempre esse narrador, ele não é muito confiável, tá? Essa é uma característica que eu ia falar depois. Só que esse narrador aqui, que ele narra, eu até acho ele confiávelzinho, sim. Ele é até bom de cabeça. Por quê? Ele é um velho amigo do Roderick. O Roderick, ele é o dono da casa, né? Dessa casa Tilshire. E ele manda uma carta para esse amigo falando que as coisas estão péssimas, ele não tá bem de saúde, ele queria muito a ajuda do amigo para dar um apoio ali para ele naquele momento e que esse personagem, esse narrador, era a única pessoa que tinha restado para ele. E aí o narrador, ele mora muito longe, essa casa fica aí em um país extremamente distante, no fim, assim, de uma colina, e ele vai até essa casa. Chegando lá, ele percebe que as coisas estão muito, muito estranhas. A casa tá... Aqui, né? A casa como personagem, né? Já dá pra perceber que a casa tá querendo mostrar algo. Esse personagem, que é o Roderick, ele tá em um estado de saúde péssimo. Ele tem aí delírios, eu diria umas questões de loucura. E a irmã dele, a Madeline, também tá muito mal de saúde, que até um determinado momento da história, ela acaba morrendo. E aí, eu não vou contar mais nada, mas essa questão da morte da Madeline, depois a gente vai ter resquícios dessa morte, né? O que realmente aconteceu, como ela vai continuar afetando os nossos personagens. É muito bom esse conto, gente, é impecável. O segundo conto que eu coloquei aqui é Morella, é o conto que abre o livro. Eu nunca tinha lido esse conto antes, A Queda da Casa Tilshire eu já tinha lido, mas eu nunca tinha lido Morella e eu gostei demais. Por quê, gente? Porque a gente já começa a entender um pouco do que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Como a morte das mulheres, dessas mulheres da vida do Poe, afetou muito ele, né? Então ele vai escrever muito sobre mulheres belas que acabam tendo um final trágico. E Morella é um desses casos. A gente acompanha aqui a trajetória do marido e da sua esposa, a Morella, que ela é fissurada por uma filosofia oculta, como o ocultismo, um misticismo, estudar uma magia secreta, uma magia proibida, estudos proibidos. Ela é muito focada nisso e ela é muito inteligente também. Só que esse marido, ele acaba com o tempo ficando meio descontente dela por alguns motivos que nem ele mesmo consegue colocar, expressar. Ele não tinha muito motivo aparente para parar de gostar dela, mas ele acaba se afastando dela. E aí, depois, ela acaba morrendo. E com a morte dela, antes de morrer, ela deu à luz a uma menina. E essa menina, gente, ela vai ser idêntica à mãe. Vai ser absolutamente idêntica. E a gente vai continuar tendo os desenvolvimentos da história. Eu acho muito interessante porque aqui o Poe, ele coloca conceitos platônicos, né, como essa questão da alma, né, da permanência da alma, né, como a alma é eterna e ela acaba voltando, né, é muito, muito legal esses conceitos do Platão aí na obra do Poe. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui os meus 3 preferidos, né? Em terceiro lugar, eu coloquei o manuscrito encontrado em uma garrafa. Eu gosto muito desse. Aqui a gente tem um caso também do narrador não muito confiável. Então, a gente tem um personagem que ele conta um manuscrito numa garrafa, contando uma história que aconteceu em um navio. E esse navio acontecia questões muito estranhas. Esse conto eu acho ele também fantástico. Eu já tinha lido ele antes, na minha segunda releitura eu acabei gostando mais ainda. Então, pessoal, para a última parte aqui do vídeo, eu quero falar com vocês um pouco sobre as características da obra do Edgar Allan Poe, não só que a gente encontra aqui no livro, mas também em toda a sua obra. Em primeiro lugar, não poderia deixar de não falar isso, é um dos pontos que eu acho mais interessantes, o que mais me fascina, é a questão que no Poe, o horror, gente, ele vem da mente, ele não vem primeiro do sobrenatural, ele vem primeiro dentro de nós. Então você pode prestar atenção quando você está lendo,
que é sempre um horror interno, é uma questão interna dos personagens. Há até uma teoria que diz que nenhum conto do Poe é sobrenatural, que nenhum desses contos, realmente existe um fantasma, existe uma força maior, uma força demoníaca que atinge. Não, é sempre o que acontece dentro da mente que acaba afetando o mundo lá fora. Mas é primeiro aqui, depois fora, né? Eu acho isso surreal e, na minha opinião, é isso mesmo, que não existe nada de sobrenatural. O cenário é sobrenatural, né? Tipo, é castelos em ruínas, é casa mal assombrada, é cemitério, é tumba. Mas fora isso, o problema mesmo vem daqui. O horror mesmo é da mente. Eu acho essa interpretação fantástica, essa exploração da mente humana que nenhum autor faz igual ele. O outro ponto é aquilo que eu já mencionei pra vocês, dessas mulheres belas, intelectuais e trágicas. Isso eu acho muito legal, eu adoro a forma como o Poe trata as figuras femininas dele, eu acho muito interessante. O terceiro é o clássico do gótico, né? Ambientes decadentes, natureza tenebrosa e casas mal assombradas e o simbólico muito presente. Então vocês prestem atenção, porque tudo no Poe tem um símbolo, né? O lago representa uma coisa, a casa representa outra, o espelho outra. Então, a forma como ele coloca o ambiente com um símbolo, isso eu acho também muito fantástico e é uma característica de que está aí presente em praticamente todos os contos. E também o que eu tinha falado aí para vocês de como o narrador praticamente ele é sempre primeira pessoa e é um narrador não confiável, gente. Então, por exemplo, em Morella, a gente tem a história do ponto de vista desse marido, né, que é esposo da Morella. Só que esse marido, a gente não pode confiar muito nele, porque no livro ele apresenta alguns traços de obsessão, de delírio, de loucura, de culpa, de arrependimento. Então não tem como a gente acreditar 100% naquela história que está sendo contada por uma mente que já está em frangalhos. Não tem como a gente ter certeza que foi aquilo. Isso é sensacional, né? Tipo, nunca devia ter certeza de nada no Poe. E é bem interessante. Então, gente, eu quis falar um pouco sobre esse autor aqui no vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar aqui pra vocês. Eu espero que eu tenha sido clara, essa é a minha mensagem. E eu acho que, assim, que o Poe, ele moldou o estilo que hoje a gente entende como terror, como gótico, como horror. Ele moldou o estilo que hoje a gente conhece como gótico, todos esses conceitos de horror, de mistério, vocês podem ter certeza que primeiro passou pela mente do Edgar Allan Poe. Então, esse foi o vídeo que eu quis trazer aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram os contos do Poe, deixa aqui embaixo qual é o seu preferido. Eu falei aqui os meus 3 preferidos, deixem aí os seus. E se vocês nunca leram um conto do Poe, fala pra mim se vocês ficaram interessados em algum deles. Pessoal, muito obrigada por me assistirem até aqui e eu volto muito em breve com mais resenhas.